aqui 15 erros mais comuns na prática de meditação e como que a gente faz para não cometê-los, né? Então, vamos supor que tanto você está chegando agora, está começando a prática, quanto alguém que já está há um tempo, mas está meio que naquele movimento de tentar aprender sozinho, né? Tentar praticar sozinho, sozinho ou sozinha, né? E aí a pessoa acaba cometendo alguns equívocos por falta de orientação mesmo, né? Então vamos lá, trouxe esses 15 erros aqui e a gente vai conversar um pouco sobre eles. Então, o primeiro, para ir direto ao ponto, sentir muita agitação mental e achar que está errando na prática. Então, isso é o que tem de mais comum, assim. A pessoa começa a praticar, né? E então ela começa a se dar conta de que a mente dela está muito agitada. E como a mente dela está muito agitada, ela acha que está errando na prática, né? Geralmente, quando isso acontece, é porque ela tem um apego a achar que quando ela vai sentar para meditar, não vai acontecer mais nada com a mente dela, né? Então, muito comum, tá? Então, isso acontece porque a pessoa ela tem um pré-conceito que é achar que meditar é parar de pensar, né? Ou não pensar em nada. Então, quando ela senta para meditar, só o fato de ela estar reconhecendo que a mente dela está muito agitada, isso já é um avanço na prática, tá? Porque a pessoa começa a praticar e ela não vai virar, ela não vira um vaso chinês, muito pelo contrário, ela agora está consciente, né, e atenta, em modo presente ao que está acontecendo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, achar que está fazendo a prática errada porque está se dando conta de que a mente está muito agitada. Na verdade, a pessoa já estava como se fosse um processo de inércia, né? Ela está tão agitada e capotando dentro daquele movimento mental que ela nem se dava conta de que era isso que estava acontecendo, tá? Então, esse segundo é interessante, que é achar que a prática de meditação é ficar zen, né? É ficar de boas, né? É classificar a meditação dentro de um raciocínio pejorativo, digamos assim. Porque o que é que a gente vai chamar de pejorativo? Pejorativo é o quê? É que a gente tende a negar, né? A gente tende a negar que a transformação é possível. A gente fica adiando a transformação, né? Então, eu não vou praticar porque essa prática de meditação é ficar zen, né? É ficar de boas. Você é tão zen, né? Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa zen. Eu fico imaginando a Dove, né? Fazendo um comercial de sabonete e no meio disso ela lá dizendo, olha, use Dove, fique zen, né? Então, o que diabos é ser zen, pessoal? Eu não faço ideia do que diabos é ser zen. Eu sei que zen é uma prática, né? Zen vem de Chan, que é Dhyana, né? Sexto passo do nobre caminho de 8 passos, né? Então, essa coisa de ser zen, isso é uma viagem da nossa cultura, tá? Isso é um equívoco, essa coisa de ser zen, tá? Então, se a gente olhar com cuidado, onde é que essa prática está descrita? Eu não vou nem falar muito, né, para não correr o risco de denegrir a coisa aqui, mas eu sugiro que a gente pegue o livro Mente Zen, Mente de Principiante, do Shunryu Suzuki, tá? Shunryu Suzuki Roshi. Então lá ele vai explicar o que é a prática do Zen, né? A prática do Zazen e assim por diante. Mas pode ficar tranquilo que essa meditação, que é o segundo ponto, né? Achar que a pessoa vai praticar meditação para ficar zen, não acontece nada de esotérico, não. Uma prática séria de meditação não vai acontecer nada de esotérico, tá? Então, vale a pena investir tempo para poder pegar esse livro maravilhoso que é Mente Zen, Mente de Principiante, de Suzuki Roshi, tá? E lá ele vai explicar com mais detalhes essa prática do Zen, tá? Tanto sentada quanto no dia a dia, quanto na ação, tá? Aí a gente tem o terceiro ponto também.
terceiro ponto é assim, achar que a meditação é para grandes seres. Então, a gente tem esse equívoco, assim, a gente acha que a meditação é para grandes seres, né? Seres elevados. E a meditação não serve para pessoas ruins e comuns como nós. Então, tem um nívelzinho de, como é que eu posso dizer? De um orgulhozinho, né? Olha, eu sou uma pessoa tão... A gente quer ser vangloriado, né? A gente quer ser vangloriado pelo drama, né? Que é se colocar para baixo o tempo todo, né? Então, a gente tenta... Quando isso acontece, é porque a gente está tentando encaixar, a gente está tentando encaixotar a meditação dentro de preocupações mundanas. Então, a gente está tentando encaixar a meditação dentro da soberba, da competitividade, né? Olha, por que que o outro medita tanto e eu não? E a gente fica se botando para baixo, né? O vitimismo, o coitadismo, né? Então, a meditação, pessoal, a prática da meditação, ela não cria essas coisas na gente. A prática da meditação só expõe esses hábitos nocivos, né? Que a gente acaba entrando sem se dar conta, tá? Então, esse terceiro ponto que é achar que a meditação é para grandes seres e não serve para a gente, isso não é assim, pô. Para, não faz isso. Para de ficar se achando o centro de tudo, né? Para de achar que tudo gira em torno do teu umbigo, né? Então, o que acontece? Quando a gente começa a ler as biografias dos grandes mestres, o que é que vem? A gente começa a ver mais de perto as dificuldades deles e como eles também ultrapassaram aquilo, tá? E evita a gente cair nisso que eu chamo aqui de sensação Hollywood, né? Hollywoodizar a coisa, né? Ou seja, aquilo é justamente isso, né? Tá tão romântico, a prática de meditação tá tão romântica, né? Que parece a Maria Joaquina da sala, né? Ou seja, é a menina mais bonita da sala e eu não consigo chegar na menina mais bonita da sala porque eu estou romantizando demais, né? Provavelmente todo mundo já passou por isso quando era adolescente e finalzinho ali da fase infantil, né? Que você fica romantizando é, a, a, com a menina mais bonita da sala. Então é mais ou menos isso. Quando a gente acha que a meditação não serve para a gente está romantizando, tá? Então, o que acontece? É como se a gente estivesse tentando lavar as mãos com óleo de cozinha. Ou seja, não vai funcionar, porque o óleo não serve para isso. Então, o que é que a gente tem que trocar? Não é que a meditação não serve para a gente, é que a gente já está se colocando nessa posição inferior, tá? Quando, na verdade, as práticas meditativas, se a gente for olhar só dentro da tradição do budismo, por exemplo, elas têm 2.600 anos, pô. Então, é óbvio que tem alguma prática que serve para a pessoa. Mas primeiro ela precisa ter consciência desse nó interno, que é um tipo de apego, né? Que é ficar se colocando para baixo o tempo todo, né? Então isso precisa ser visto, tá? Isso precisa ser colocado em xeque. Ou seja, só existem as práticas de meditação, só existem os templos, só existem os professores, da mesma forma que existem hospitais, médicos, remédios, enfermeiras, UTI e assim por diante, tá? Então, as práticas de meditação não são para seres elevados. As práticas de meditação são para pessoas como nós, né? Tem até aquela brincadeira, que é, ei, como é que é na tua prática? Aí um bom praticante mesmo, ele está ferrado, porque ele vai dizer, eu estou fazendo prática disso, daquilo outro, né? Ou seja, as práticas elas são vistas como remédios. Logo, quem está tomando mais remédio está, né? Deu para sacar, né? Ou seja, se a pessoa ela realmente está consciente da condição dela, ela vai achar maravilhoso que tenham várias práticas de meditação, cada uma sendo usada como um remédio para a pessoa poder se ver de forma mais ampla, né? Então, esse terceiro ponto, que é achar que a meditação é para os grandes seres, isso aí é uma furada. Isso a gente está romantizando, tá? Tá romantizando. O quarto ponto é interessante, que é crer que existe o mundo espiritual e o mundo mundano. Então tem isso, a pessoa começa a praticar e ela diz, adeus mundo cruel. O mundo cruel são os outros, né? O inferno são os outros, né?
E aí tem um mundo super especial, que é quando ela senta para meditar, assim. Então, se ela sentar para meditar com essa motivação, o que é que vai acontecer? Ela vai se apegar a um estado particular de prática. E ela vai esquecer das relações. Só que não tem como, pô. Nós somos seres de relação. Por exemplo, eu não sei quem foi que fez essa camisa aqui para mim, mas alguém fez isso, alguém produziu essa camisa. É do mesmo modo a cadeira, do mesmo modo essa câmera e por aí vai, tá? Então, é como se, quando isso acontece, é só esperar um pouco. Tem as histórias dos grandes mestres que eles ficam apegados, né? E eles ficam tão apegados que acontece alguma mágica e a vida se encarrega de tirar eles daquele lugar. Assistam o filme chamado Sansara. Então, nesse filme, o praticante, ele vai sentar em meditação e ele gera um super apego à meditação. Aí ele acha que resolveu as aflições mentais. Aí quando ele volta, acontecem algumas coisas, né? Então, vale a pena dar uma olhada nesse filme para resumir esse item 4, tá? Ou seja, é muito importante que quando a gente pega a meditação, a gente não pega a meditação como alguém que está se automedicando. Não, eu acho que eu quero praticar meditação e eu vou ali na farmácia. Aí eu ouvi que Rivotril é um remédio legal. Então tá bom, eu vou lá na farmácia e, olha, me dá uma cartela aí me dá uma caixa de Rivotril aí. É tipo isso, né? É para sacar, né? Então, ou seja, é muito importante que a gente entenda o eixo e a trajetória onde a meditação está. E, na verdade, existem várias meditações. Tem até vídeos no canal já explicando os vários tipos de meditação, tá? Então, ou seja, o verdadeiro propósito da prática é justamente fazer com que a gente ultrapasse as camadas de obscurecimento mental. Algumas a gente está muito consciente no dia a dia, na verdade, algumas a gente está. Basta alguém ligar de alguma operadora de telefone, né? O pessoal do telemarketing já, né? E isso a gente pode aprofundar mais, mas não é o caso de hoje, tá? Então, umas a gente está consciente, outras a gente vai precisar praticar, praticar e praticar, tá? Depois, um quinto equívoco, né, comum é querer superar todas as dores e aflições na meditação, em vez de ter bom senso a respeito. Então, é mais ou menos assim. A pessoa senta para praticar como se fosse uma rigidez. Ela não senta para praticar por tranquilidade. Ela não senta para praticar por liberdade. Como se fosse assim, bom, já que eu estou com sede, eu bebo um copo d'água. Então, eu sento para praticar a meditação como um exercício natural, da mesma forma que eu vou me alimentar bem, dormir bem e assim por diante. E aí o que acontece? Se a pessoa senta na meditação para superar todas as dores e aflições, o que, que vai acontecer? A meditação ela funciona como uma lente de aumento. Então é necessário que a pessoa já tenha uma experiência prévia na prática para poder fazer isso. Caso contrário, a pessoa ela simplesmente ela vai capotar ali dentro. É certo. É certo, porque fazendo uma analogia, é como se ela estivesse tentando malhar com um peso que ela nunca foi acostumada a lidar com aquilo. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda que não é assim, a gente vai sentar e vai resolver tudo de uma vez. Não é isso. Não é isso, é um processo a prática de meditação. Tá? Depois o item 6. Acreditar que a meditação vai funcionar na base da força, ou seja, eu vou sentar para meditar ou vai ou racha. Eu experimentei isso por um tempo, né? E eu acabei machucando a lombar. Eu fui parar no hospital da Unimed Recife. E aí eu fiquei com vergonha de dizer o que que era. Ainda bem que a médica não perguntou, né? Mas eu fiquei com vergonha de dizer, olha, eu machuquei porque não estou andando bem porque eu forcei, né? Eu queria porque eu queria sentar em meditação e eu queria experimentar o que que era essa tal de meditação. E aí eu comecei a ficar por muito tempo ignorando o que é que o corpo estava me dizendo, né? E a gente vai falar disso um pouco mais à frente, tá? Então, o que acontece? Um dos primeiros itens da prática de meditação é justamente aprender a relaxar. Então, a prática de meditação ela não vai funcionar à força.
Nada vai funcionar a força. Não funciona. Experimenta segurar sei lá, a pessoa está apaixonada por outra pessoa e diz assim, fique do meu lado, a força, né? Não vai funcionar. Eu não lembro qual é o desenho. Tem um desenhozinho que é de um gambá que segura o outro, assim, que está apaixonado. Aquilo não funciona, pô. Eu não lembro exatamente o nome, mas aquilo não vai funcionar. Da mesma forma, a prática não vai funcionar. É como se a gente estivesse tentando agarrar o macaquinho, que é a mente, à força. Então, a gente está tentando lutar. A prática de meditação é justamente ao contrário, é a ausência de luta. A prática de meditação não é a gente lutar contra algo, muito pelo contrário, tá? Então é isso, entender que um dos primeiros pontos da prática é justamente esse, aprender a relaxar, soltar o apego e fixação a esses impulsos que a gente diz que sou eu, tá? Então, item 7, a gente se sentir esgotado enquanto medita, natural também. Significa que a gente está tensionando. Ou seja, a gente está achando que vai sentar para meditar e a gente está achando que vai fazer coisas na meditação, né? Ou seja, é o contrário, tu senta para meditar e tu percebe que tu segue vivo, pô. Tem um silêncio dentro, lúcido, vivo, atento ao que está acontecendo. Aí tu relaxa, se mantém estável, né? Daqui a pouco tu está se sentindo bem e tu não está fazendo nada de extraordinário. Simplesmente tu está ali. Daí o que acontece? Essa sensação de se sentir esgotado é porque a pessoa está tentando jogar um jogo na meditação. Ela está tentando equilibrar alguma coisa dentro da meditação. Então ela se sente tensa. Ela está tenso, né? De tensão. Se a pessoa tiver alguma experiência com a prática dos 5 elementos, é maravilhoso que no meio desse esgotamento ela consiga equilibrar os 5 elementos. E dessa forma, ela então se vê com autonomia, né? Autonomia frente a esses processos mentais, esses pensamentos e emoções desconexos, tá? Então, de novo, pessoal, precisa deixar claro, a gente não vai avançar negando que as coisas apareçam. A gente vai avançar tornando-se consciente do que é que está acontecendo de maneira mais ampla do que essa inteligência normal que a gente usa para resolver problemas, tá? Então, item 8 acontece bastante, é começar a usar a meditação como se fosse um forno de ideias. Então, às vezes as pessoas dizem, eu tô sem ideias, vou meditar para ter ideias, né? E aí a meditação, ela vira um lugar onde, em vez da pessoa avançar para dentro, é como se ela ficasse só na beira da praia. Então, ela fica usando a meditação para resolver problemas do dia a dia. Ela começa a ter algum nível de foco, né? Aí ela acha que isso é tudo. Não é, tá? Não é. Por quê? Porque um dos termômetros da prática é justamente a pessoa se dar conta de como é que estão as relações ao redor. Como é que estão as relações ao redor da pessoa. Então, tu não pergunta para a pessoa como é que estão as suas relações. Simplesmente observa como é que estão as relações satélites, né? Ao redor da pessoa, tá? Então, daqui a pouco, o que é que acontece? A pessoa está gerando algum nível de orgulho, porque ela consegue parar. Ela, uau, eu consigo parar e olhar de várias perspectivas para esse problema. Uau! Já esses seres aí de terceira categoria, né? Então ela começa a criar um estado particular de meditação. E estado particular de meditação tem como consequência sofrimento. É isso, né? Aí vem o nono ponto, que é quando a pessoa começa a virar comentarista. Ela vira o Galvão Bueno da meditação, que é o quê? Ela começa a saltitar de um site para o outro, de um livro para o outro, aí junta várias informações e junta, e aí daqui a pouco ela sabe falar muito a respeito daquilo, mas ela não sentou a bunda, né?
Ela não sentou a bunda na almofada. Tem uma super técnica de meditação que é a técnica SBA, que é sentar a bunda na almofada. É isso, sabe? Então, pode acontecer isso. Um dos erros da prática é justamente aquela sensação de curiosidade num sentido exagerado, ou seja, está faltando, eita, mas tem mais uma técnica, e tem mais outra, e tem mais outra, e tem mais outra. Bom, isso é a mesma coisa que a pessoa está com fome e ela está fazendo considerações sobre o cardápio, né? Ela está olhando o cardápio assim, tá olhando, bom, eu estou com fome, mas deixa eu olhar aqui, e a fome segue, né? Então, o 10º item, né, esse foi o 9º, né, que é virar comentarista da meditação. A pessoa virou um Galvão Bueno da meditação. Né? Ou seja, ela não entrou em campo, ela precisa entrar em campo na meditação. Ela precisa entender o que é o corpo da meditação. Ela precisa entender o que é a energia da meditação. Qual é essa mente que se mantém plena, serena, diante da inquietação e diante da calma da mente, né? E tem algo que se mantém ali. Ela precisa experimentar aquilo, né? Esse é o ponto, tá? Então, o 10º ponto é justamente sentir uma certa sonolência na prática de meditação. Essa sonolência pode ser pelo seguinte, a sonolência pode ser simplesmente porque a pessoa está dormindo muito mal mesmo. Essa sonolência pode ser porque a pessoa está se alimentando mal. Essa sonolência pode ser porque a pessoa está com falta de determinadas vitaminas, tá? Então, é importante que a gente faça essa avaliação. E essa sonolência também pode ser um certo tipo de torpor, ou seja, o torpor é um tipo de tensionamento. A gente está tão tenso, tão tenso, tão tenso, que o que é que o corpo faz? O corpo está querendo apagar. Então, a gente precisa lembrar que a gente senta justamente para poder se perceber no meio desse processo e gerar autonomia, tá? Não é negar o processo que ele apareça, mas é gerar autonomia frente ao processo, tá? Então, é interessante que a gente observe isso, tá bem? Uma das formas também de ultrapassar essa questão do torpor, da sonolência, é fazendo a prática de Shavasana, tá? E se respeitando também, pessoal, porque às vezes tudo que a gente tem que fazer mesmo é dormir, dormir bem, tá? Já que quando a gente começa a praticar, a gente não vai criar coisas novas com a meditação, ok? A gente vai simplesmente se dar conta daquilo que já é, tá? Então, para a gente que está muito atarefado de um lado para o outro e não está cuidando, né? A gente não está cuidando da gente, então um dos sintomas que pode acontecer é esse. Aí agora a gente está ligado, né? 11º é clássico, sentir os olhos formigando, ou achar desconfortável ficar com os olhos abertos durante a prática. Bom, é o seguinte, é uma questão de costume, tá? Então, geralmente a gente vai usar o sentido do olho, o sentido físico do olho, tá? Para fazer coisas, ou para dormir. Então, o que acontece? É como se a chave geral da mente, ela tivesse duas polaridades, ela está controlando duas polaridades, né? Que é, ou ela está ligada, ou ela está desligada. Ou ela está fazendo coisas, ou ela está apagando, tá? Então, quando a gente senta para meditar, é natural que esse padrão siga também. Então, o que é que a gente faz? Uma boa forma de fazer isso é ir testando, por exemplo, se a gente perceber que está muito irritante, a gente tenta praticar já com os olhos abertos. Por quê? Porque a gente está tentando treinar autonomia. Então, eu estou deixando todos os meus sentidos físicos em aberto, em suspensão. Eu gosto de usar essa palavra, em suspensão. Então, eu não estou entrando no piloto automático. Eu estou aberto. E aí, na medida que eu vou avançando, eu vou entrando nesse mundo interno, né? Geralmente a gente acha que as coisas funcionam só no mundo externo. Não. A gente precisa ver o que é que faz o nosso olho brilhar. O que se passa atrás dos olhos é que é o ponto da meditação. Tá? É o foco da meditação que se passa atrás dos olhos. Então, o que acontece? Nesse ponto, a gente pode testar. A gente pode praticar com os olhos abertos,
Pode ser que dê uma leve irritação mesmo. Aí fecha um pouco os olhos. Aí depois vai abrindo um pouquinho devagar, ó, semicerrados, tá? Nem completamente abertos, nem completamente fechados. E assim vai, tá? Aí a gente vai fazendo esse treino, daqui a pouco é natural que a gente consiga meditar com os olhos abertos, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é meditar de frente para a parede. Uma parede branca, a gente medita de frente para a parede, ok? E isso nos ajuda a diminuir a reatividade, de diminuir esse piloto automático, né? A gente está cheio de automatismos. Alguns a gente está consciente, outros não. Esses automatismos, em geral, eles produzem sofrimento para a gente, né? A gente quer ultrapassar isso. Aí, 12º é clássico, ficar avaliando o progresso da meditação o tempo todo, como se a pessoa estivesse numa academia. Então, ela tem uma planilha e ela marca quantos minutos eu fiz por dia, quanto tempo ainda me falta, né? É como se ela estivesse achando que a meditação é um lugar de fazer coisas. Então, é assim, pessoal. O avanço na prática não é tipo correr uma maratona. O avanço na prática não é isso. Tá? Essa autoavaliação, ela não vai ajudar, ela vai tensionar, na verdade. Se a gente quiser saber se a gente está andando bem ou não, um dos sintomas disso é que a gente para de ficar se autoavaliando e a gente fica olhando se a gente está conseguindo ajudar os outros ou não. Porque se tiver um traço de apego, a gente não consegue ajudar. Por quê? Porque a pessoa fica presa no apego, né? Ela vai ficar presa dentro daquela bolha de realidade e não consegue enxergar o outro de fato. Tá? Ou seja, quando a gente senta para meditar, a gente lembra logo da motivação, porque a motivação ela pode flutuar com o tempo, mas a motivação correta está sempre levando a gente para o lugar certo, né? É tipo aquela moça lá do Waze, vira à direita em 300 metros, vira à esquerda depois de tantos metros. É tipo isso é a motivação correta, tá? Ou seja, a motivação correta é o que, é que eu posso oferecer com a prática. Tá? Então, esquece o progresso da meditação e vê a meditação como um processo natural de transformação. Tá? Ou seja, a gente não tem interesse em se isolar do mundo. A gente tem interesse para estar aqui, para tentar melhorar e ajudar as pessoas ao nosso redor dentro daquilo que a gente puder. Tá? Sempre estar disposto a aprender com as pessoas. Tá? Esse é o ponto. Então, 13º, achar que a meditação ela vai funcionar por disciplina. Não vai. A meditação não vai funcionar por disciplina. Tá? Porque a pessoa começa a praticar por disciplina, ela começa a ficar muito tensa. É uma decorrência do item anterior. Aí ela gera o javali da identidade e vai gerar o ditador da prática. Né? É aquele que vai ficar, você deveria estar assim, não deveria estar assado. Nananana, nananana. Então, a meditação agora ela vai virar um tipo de objetivo. Como se fosse assim, eu preciso bater essa meta para então... não tem meta para ser batida na meditação, tá? É simples, você tem que sentar em meditação e você tem que se permitir ser a meditação. Em geral, a gente não permite isso. A gente tem muito medo do que é que vai acontecer. A gente quer controlar tudo e a todos. A gente fica ansiando pelo próximo método, o próximo ensinamento, o próximo isso. E tudo que a gente tem que fazer é sentar e tocar o chão, pô. É isso. Né? 14º é ignorar os sinais do corpo, né? Ou seja, o corpo ele é nosso aliado. Não força a barra, pô. Não força. Tá? Os mestres dizem que o corpo é o nosso hotel e um dia a gente vai ser despejado. Ou seja, um dia a gente vai morrer, né? Agora, o quanto antes a gente puder se tocar nisso e cuidar da nossa saúde, né? Tornar a nossa vida humana preciosa, né? Esse é o ponto. Aí a gente começa a meditar melhor. Não é meditar mais. Meditar mais é uma decorrência natural da gente direcionar a nossa vida para querer ajudar. Não é quantidade, é qualidade da prática. A pessoa pode estar
praticando 15 horas a mesma prática, mas ela está praticando aquilo de um modo com motivação equivocada. Não vai funcionar, pô. Não vai, tá? Então, é muito importante que a gente cuide do corpo, sem exageros e sem negligências, tá? Sem exagero é assim, uau, eu escutei que o Roberto falou que era para cuidar do corpo, aí amanhã eu já vou começar. Não, é maravilhoso se você já puder começar uma atividade física. Mas se você também não puder, relaxa e faz aquilo que pode, tá? Mas lembra que tu tem um corpo. Por exemplo, nesse exato momento que tu tá me vendo, talvez tu não lembre que tu tem um corpo físico. A mente tá a todo mil. É isso, né? E por fim, a 15ª, para fechar com chave de ouro, é as pessoas, um dos erros mais comuns é as pessoas acharem que elas já entenderam. Aí elas pulam as etapas preliminares da meditação. Elas estão muito agitadas, né? Tem pressa. Onde tem pressa, vai dar merda. E aí, quando isso acontece, ela fica culpando a prática, né? Ela fica achando, isso não serve para mim. Aí a pessoa diz, bom, você fez os fundamentos. Você entendeu os 4 pensamentos de transformamento, entendeu as 4 novas verdades, entendeu como posicionar o corpo sem se machucar, entendeu como fazer as práticas de meditação. A pessoa, isso aí, não, mas eu li. Aí eu acho engraçado ler se eu li, né? Porque é mais ou menos como uma pessoa, ela lê bastante sobre musculação, aí ela vai na academia. Quando ela chega na academia, ela não procura um instrutor. Ela já vai direto na máquina, que ela leu bastante, que ela viu vários vídeos, e ela começa a fazer a prática. Aí, tá, o instrutor vai dizer, bom, pode fazer do jeito que você achar, né? Mas tem um probleminha, pô. Talvez ela vai perder tempo tentando fazer tudo sozinha, né? E se achando o máximo por fazer sozinha. Então, a 15ª é para fechar com chave de ouro, que é não tenta bancar o sabichão e tenta pular tudo achando que já entendeu. A prática de meditação, de fato, ela não é complicada, mas também não significa que ela é simples de fazer. Porque a gente precisa soltar os velhos hábitos de reificação a esse eu. Eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Essas histórias que surgem, tá? Então, ou seja, entender que a gente tem um fôlego na prática, a gente tem um eixo de sabedoria, né? A gente tem a roda do Dharma para girar. A meditação não é uma coisa qualquer, tipo uma ginástica mental que a gente vai fazer. É uma prática que nos ajuda a ter lucidez, a ter clareza sobre quem nós somos de fato, né? Então, então é isso, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.